Que bom estarmos de volta no nosso canal, no quadro Comenta o Texto. Já estava com saudade. Temos visto quanto Deus tem abençoado as pessoas através das mensagens ministradas aqui nesse quadro. E hoje nós temos uma participação especialíssima, vindo lá de Formosa, minha irmã, minha amiga, irmã Aline. Mas antes de convidá-la aqui, eu gostaria de te pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, faça os seus comentários, também sugira alguma temática, aquela que talvez você gostaria de ver por aqui, e nós estaremos trabalhando para atender a sua necessidade. E agora eu quero já convidá-la. Irmã Aline, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor Gilmar. Muito obrigada, bom dia. Estou muito feliz e grata de estar aqui com o pastor, né, que transmite tanto conhecimento, que tem abençoado tanto a nossa vida aqui em tantos encontros de casais que já esteve aqui com a gente. Uma bênção. A irmã Aline está falando conosco lá de Formosa, Goiás. Irmã Aline, como é que é essa história em Formosa? Você é natural daí? Sou natural de Formosa. Nasci aqui, meus pais vieram. Minha mãe veio de outra cidade, né, Coromandel. Meu pai já era de Formosa. Minha mãe mudou para cá e assim tiveram 4 filhos. E esses irmãos abençoados, conheço, me parece que o pastor que está no Nordeste, né? Arnaldo. O Arnaldo, pastor Arnaldo, e você tem mais 2 irmãs. E como é que é esses irmãos, assim, como é que funciona? É uma bênção, graças a Deus, nós somos muito unidos, né? Hoje meu irmão agora, ele está em Formosa, ele mudou para cá já esse ano, né? Nós estamos muito felizes, agora ele está próximo, ficou mais de 7 anos lá no Nordeste, e a gente é muito unido, muito mesmo, é um pelo outro, graças a Deus. Aí é o Arnaldo, a Arlene e a Adriana. Isso. Muito bem. Que benção. E aí, vocês todos fazem a obra do Senhor? Sim, todos nós fazemos, né? Eu não vim de uma família evangélica, né? Eu sou evangélica tem 28 anos que eu sou evangélica, né? O meu marido, que já é, né, da família já do berço evangélico, o pai dele é pastor, é vice-presidente na nossa igreja, e estamos caminhando juntos aí, fazendo a obra do Senhor. E por falar no marido, irmão Heber, meu amigo, como que essa história começou? Bom, a história da obra juntos ou de nós dois? De vocês dois. Eu era uma adolescente quando nos conhecemos, né? E a diferença nossa de idade é 7 anos, e eu tenho certeza que foi um presente do Senhor para a minha vida, para a vida da minha família, ter conhecido o Heber. Eu ia fazer 15 anos de idade, nos casamos, eu tinha 18 anos de idade, e em 2010 nós fomos colocados para fazer parte da equipe de casais da nossa igreja, né? Era para ser somente para eventos, e hoje, né, com o passar do tempo, já somos conselheiros, mentores, dando palestra, encontros de casais também, algo que a gente não imaginava nunca que iria acontecer, e hoje estamos servindo aí ao Senhor, ajudando famílias. Esse trabalho de ajudar famílias é algo muito forte na vossa vida. Sempre que eu vejo, e nós nos conhecemos por causa desse trabalho com família, né? E como que você consegue olhar para tudo isso que está acontecendo e falar assim, gente, sou eu mesmo? Nossa, eu até dei uma palavra segunda-feira para umas irmãs, um encontro de comunhão de irmãs, e eu falei, eu nunca imaginei, né? Nunca imaginei mesmo que iria cuidar de famílias.
porque a gente passa por tantas provações, né? Eu vim de uma família totalmente desestruturada, assim, que meus pais separaram, depois de muitos anos, muito mesmo, mais de 20 anos, decidiram retornar, e meu marido é uma família totalmente estruturada. Então, para mim, estar hoje ajudando famílias e ver o resultado que isso traz, a bênção de famílias que hoje não divorciam, não separam, porque conseguem buscar ajuda, a gente consegue instruir, consegue passar aquilo da palavra do Senhor e o nosso próprio testemunho de vida, né? Porque nós já passamos também por situações em querer separar. Só que hoje a gente entende que a gente tem uma aliança, nós não temos um contrato, nós temos uma aliança com Deus, independente do que acontece, nós vamos firmar isso até a eternidade. Então, não foi uma coisa fácil para chegar aqui, 23 anos de casado, 2 filhos, mas com a graça de Deus, com a orientação dos nossos pastores, né, com o direcionamento e com a bênção deles, que tem levado a gente hoje a ajudar tantas famílias, e principalmente depois que a Universidade da Família apareceu na nossa vida, né? Que é lá de São Paulo, Pompeia, então a gente hoje somos coordenadores também dos cursos, fizemos a maioria dos cursos desde 2016, indo para Brasília para poder fazer, para trazer para cá. Só esse semestre a gente está com 33 turmas. E assim, isso tem transformado muitas vidas, mas começou transformando nós, transformando a nossa casa, nosso coração, né, trazendo cura para a nossa alma, para que hoje a gente pudesse ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas, que é tudo para a honra e glória dele, né, ele que faz, mas ele nos usa, graças a Deus, ele permitiu nós sermos canal na vida de outras famílias. Aline, então, as lutas, as dificuldades, as provações, as adversidades são pedagógicas. Muito, é o que está lá em Tiago, né? Tiago primeiro, né? Que as aflições, as tribulações nos traz perseverança, e isso faz a gente ficar moldado, né? Para poder estar passando para outros aquilo que a gente vivenciou. E como é que é essa questão da universidade da família? Uma pessoa que gostaria de fazer, como é que ela poderia? Bom, aqui em Formosa, a gente, cada semestre, né? É um curso que dura 3 meses, uma aula por semana, tem vários módulos que tem, e aí a gente faz a inscrição na formatura. E a pessoa vai ser convidada a fazer um curso que paga só material, não tem mensalidade, não é intuito financeiro. Tem mais de 27 anos no Brasil. Aqui na nossa igreja tem desde 2017. E isso tem ajudado toda a comunidade de Formosa, porque não é placa da igreja, não é religião, né? É princípios da palavra de Deus sobre famílias. Então, nós temos aqui hoje o curso Mulher Única, como é o máximo, que são cursos individuais, o Aliança, que é para casal, o CRAU, que é de finanças. Temos um curso para poder as pessoas entenderem o potencial deles dentro da palavra, baseado na vida de José. Temos também baseado na vida de Elias, que é o Vencedores Nunca Desistem. Então, são vários cursos que a gente tem. Na realidade, cada módulo, igual o módulo de hombridade, a gente tem dentro dele 11 cursos, né? E aí, graças a Deus, muitas pessoas têm se levantado para ser facilitadores, porque cada turma só pode 8 alunos, né? Por quê? Para que a pessoa realmente possa compartilhar, aprender ali dentro de 2 horas de encontro e firmar no seu coração esses princípios. E isso, graças a Deus, tem salvado muitas famílias. A gente tem curso para adolescentes, que chama Integridade Sexual, que eles vão aprender o princípio da palavra de Deus sobre o porquê precisa ter uma integridade sexual, que não é para os homens, né? É tudo para a glória do Senhor. Então, assim, são cursos maravilhosos que trago muita bênção aqui para a nossa cidade, para a nossa igreja, e eu acredito que uma família forte, que a igreja é forte, né? Um precisa ser extensão do outro, para que as famílias consigam vencer. A igreja, ela é formada por famílias, então precisa uma ajudar a outra, né? E graças a Deus, isso tem acontecido muito aqui, nós estamos muito felizes com essa visão dos nossos pastores. O material vem todo de São Paulo, a gente faz o pedido para eles, eles enviam, e são cursos muito baratos, o investimento é muito barato. Por exemplo, um curso de Mulher Única é R$170, para você estudar durante 3 meses, o princípio, né, sobre como ser mulher, a mulher ali da Bíblia, né, com os princípios firmados na palavra. Então, assim, isso, graças a Deus, tem trago um renovo,
o povo aqui, graças a Deus. E aí você disse sobre o apoio pastoral, né? Sim, Pastor Marcivon, pastora Ana Ana. Mirtes, um casal que eu já conheço de longa data, estudamos na mesma escola em Pindamonhangaba, São Paulo. Amém. E como que é desenvolver esse trabalho todo com esse apoio? Nossa, é uma bênção, porque assim, a gente entende que a gente está debaixo da visão do reino, né? Debaixo do propósito que Deus colocou na vida dos nossos pastores, desde quando eles vieram para cá em 2015, em 2016, nós já fomos para Brasília fazer os cursos para trazer para cá em 2017, com total apoio deles. Hoje, tem pessoas que fizeram o curso da Universidade da Família que optaram por ficar hoje na nossa igreja, estão fazendo parte, estão sendo até facilitadores, né? Então, assim, pessoas que não conheciam a Deus, hoje conhecem a Deus através dos cursos da Universidade da Família, através dessa visão de reino dos nossos pastores. Eles têm uma visão ampla, de expandir mesmo, né, a obra do Senhor, de abençoar os líderes da igreja para que eles prossigam ali sendo braço forte junto com eles, e isso tem feito com que a nossa igreja cresça muito, não só em quantidade de igreja, mas em pessoas curadas, né? E isso tem sido uma bênção, porque eu acredito que quando a nossa alma está curada, nós vamos prosperar mais em todas as áreas, né? Aline, como é bom te ouvir falar. Fico muito feliz por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E eu sei que você vem militando aí também como coach. Como que é possível conciliar ministério, coach, psicologia e tal? Como é que é? Bom, em 2019 eu fui fazer, né? E na realidade eu quis fazer porque a neurocientista Rosana Alves, que é cristã, né, estava fazendo parte do, de todo o trabalho de coach, mas foi mais para poder individual, para que eu entendesse algumas ferramentas e todo o conhecimento que eu tinha, eu saber como expandir ele, porque, como diz, eu estava ficando com obesidade cerebral, de tanto estudar, os cursos e tudo. E hoje, graças a Deus, através das redes sociais, eu faço mentorias também. Hoje, eu tenho conseguido transmitir esse conhecimento para mais pessoas, ensinar mais pessoas. Então, quando eu fiz, eu até imaginei, será que eu vou virar coach? Mas eu decidi pela mentoria, porque na mentoria eu consigo utilizar algumas ferramentas e aconselho, posso mostrar dentro da palavra a verdade daquilo que pode libertar aquela pessoa, que pode trazer para ela prosperidade em todas as áreas, e dentro do processo de coach, eu só posso utilizar as ferramentas, né, as tarefas, eu não posso aconselhar. Então, para mim, foi muito válido, pessoal, né, para que eu pudesse saber como utilizar essas ferramentas e transmitir o meu conhecimento. Mas eu atuo mais na área da mentoria mesmo, das palestras, do ensinamento um a um, né? E em mentorias online que eu faço também, para transmitir cultura da bênção para as pessoas. Para mim foi assim muito bom mesmo, porque eu pude entender muitas coisas dentro da neurociência que eu não conhecia e que faz totalmente sentido com a palavra de Deus. Olha aí, gente, eu falei para vocês que hoje seria especial. Nós estamos conversando sobre família, ministério de casais, ministério da família, coach, conciliação aí entre teologia e a neurociência. Glória a Deus! Que bênção ter vocês nos acompanhando aqui nesse canal, nesse quadro Comenta o Texto. E por falar em comenta o texto, irmã Aline tem um salmo que eu acho espetacular. Eu gosto de todos, né? Mas parece que em alguns momentos tem algo que fala assim mais forte no coração da gente, né? E eu estava observando Salmo 78. O Salmo 78 é especial. E tem um versículo lá que me chamou a atenção demais, que é o versículo 4. Eu gostaria que a irmã tivesse toda a liberdade
para compartilhar conosco alguma coisa desse salmo. Amém, pastor. Assim, esse salmo, ele arde no meu coração, principalmente vivendo nos tempos que estamos vivendo hoje, né? Então, eu quero ler ele aqui, Salmo 78:4. Não os esconderemos de nossos filhos, contaremos às próximas gerações os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, assim, nós estamos entre as gerações passadas e as gerações vindouras. Então, nós precisamos entender o chamado que Deus fala aqui para nós em relação a isso. Que nós precisamos nos posicionar para levar a essa geração que está vindo, tipo a geração dos meus filhos, eu tenho um filho de 21 anos de idade, então, passar para essa geração os louváveis feitos do Senhor, né? As bênçãos, princípios, valores, arte, ciência, né? Política, tudo isso baseado na palavra do Senhor que precisa ser levado. E será que nós estamos sendo fiéis em transmitir as verdades de Deus? Quando nós olhamos para a inversão de valores que temos hoje, nós podemos perceber que em algum momento alguma geração falhou em transmitir. E eu acredito muito que Deus instituiu os pais para que levassem essa verdade dentro da sua casa. Porque se eu inculco a verdade, se eu levo os feitos do Senhor, se eu mostro isso para minha família, lá fora ninguém vai enganar eles. Independente de onde eles estiverem, isso vai ser firmado. E nós devemos entender que isso hoje está sendo corrompido. As famílias hoje estão perdendo batalhas para se firmarem, por quê? Primeiro, estão levando o casamento como contrato e não como aliança. O contrato eu pago a multa e eu saio dele. A aliança, eu faço um compromisso diante de Deus para depois fazer diante dos homens e eu não vou sair. Né? E aí hoje está muito fácil as pessoas não querer lutar mais pelas famílias. Outra coisa que eu age no meu coração é a cultura da bênção, que eu não conhecia a cultura da bênção, porque não é um simples Deus te abençoe. Então, não transmitiram isso para a nossa geração. Quando a gente vê lá em Gênesis 49, Jacó abençoando individualmente cada filho, transmitindo a bênção individual do que cada um iria fazer, eu olho e falo, nossa, eu não conhecia isso, eu não vivenciei isso. E muitos aqui também não vivenciaram o que eu conheço. Hoje, a gente até fez com o nosso filho aos 18 anos essa transmissão da bênção, levando para ele o que ele vai ser no futuro em nome do Senhor. Né? Transmitindo na vida dele, porque nós, como os pais, temos autoridade no mundo espiritual para isso, para levar isso na vida do nosso filho. Né? Então, nós precisamos entender o poder da nossa palavra, que é muito forte. Então, quando a gente lembra lá, quando o povo saiu do Egito, para poder ir para Israel, e que era para adorar o nome do Senhor, e eles murmuravam, eles não conseguiam ver os louváveis feitos do Senhor naquele lugar. O quanto que Deus cuidou deles a todo momento. Eram maravilhas que aconteciam ali todos os dias para alimentar. Eles não tinham o trabalho de ter que plantar, de ter que colher, né? O maná caía ali para eles, era a proteção ali da sombra no sol, era tantas coisas, mas eles só murmuravam e ainda queriam voltar. Isso prejudicou uma geração inteira, porque quando entraram na Terra Prometida, essa terceira geração que entrou na Terra Prometida, ela não conhecia os feitos do Senhor. Então, a partir da terceira geração, prejudicou as outras gerações. Então, você vê, essa cultura da bênção mesmo, o povo hebraico fazia essa cultura da bênção, e isso não foi transmitido para a gente. Então, hoje mesmo, aqui na nossa casa, desde março de 2020, quando nós descobrimos a cultura da bênção, a gente faz a bênção semanal. O meu marido, ele é autoridade na nossa casa, e a gente reúne nós 4. E a partir disso, se tiver que ter pedido de perdão, acontece o pedido de perdão antes dele orar por nós. Então ele pergunta, Aline, eu fiz alguma coisa essa semana que te magoou, que te feriu? Se tiver, eu vou falar do sentimento, eu não vou falar mal do meu marido. Eu vou falar do sentimento que me foi causado. E aí não há justificação, ele simplesmente pede perdão pelo sentimento que me causou. E assim, o meu coração se alegra para receber a oração que ele fará sobre a minha vida.
e assim sobre a vida dos nossos filhos. Então, eu costumo falar muito para os nossos filhos, meus netos vão conhecer a verdade que eu não conheci quando vocês eram pequenos para transmitir para vocês. Porque hoje nós sentamos e ensinamos semanalmente princípios, palavras do Senhor, para que os meus netos conheçam os louváveis feitos do Senhor. Então, assim, famílias hoje acontecem milagres de cura, e não é passado para a próxima geração, não contam isso para os netos, né? Eu admiro muito quando o meu sogro, ontem mesmo foi o aniversário dele, e os netos foram lá fazer uma surpresa para ele, só os netos. Então, eles têm a oportunidade de ouvir, né, através da boca do meu sogro, um homem de 70 e poucos anos de idade, os louváveis feitos do Senhor, os milagres que aconteceu na nossa família, né? Os milagres que aconteceu de cura na vida dos filhos. Meu sogro tem 6 filhos, então eles podem ver e presenciar algo maravilhoso que eles vão poder transmitir. Olha, quando meu avô, que é seu bisavô, orou, seu tio foi curado. Olha, ele sentou e falou para nós sobre as bênçãos que foram transmitidas. Uma coisa que ele falou esses dias que eu fiquei assim maravilhada, que eu falei, nossa, que lindo! O avô da minha sogra, ele morreu com 90 e poucos anos, e morreu porque aconteceu um acidente. Ele foi atropelado, teve um coágulo, e por isso que ele morreu, mas era um homem forte, muito saudável. E ele ajudava famílias. Ele, se tivesse vendo um casal na rua brigando, ele parava, aconselhava, chamava para ir para a igreja, chamava a atenção da mulher naquilo que ela tinha que viver do papel dela, chamava a atenção naquilo que o homem tinha que viver do papel dele. E aí ele estava contando a história que a sogra estava interferindo na briga, ele viu na rua e ele pegou e ficou olhando. E aí o homem falou, o que é? O que é que você está olhando? Quer falar alguma coisa? Ele, sim, quero. Primeiro, senhora, eu quero dizer que a senhora não pode intrometer. Eles são adultos, casaram, né? Agora eles são a sua carne, eles têm que resolver, porque senão a senhora fica tomando partido. Você, mulher, tem que ser submissa, cuidar do seu marido, você está certa de ficar chateada da hora que ele chegou, mas não é agredindo ele que ele vai melhorar. E você devia saber que você é o protetor dessa casa, que você tem que morrer pela sua esposa. Esse é o papel que a Bíblia deixa para você. Aí eles ficaram assim, aí ele falou assim, eu vou convidar vocês para ir para a igreja, e esse casal foi para a igreja. Então eles pegaram e falaram assim, que hoje, Heber e eu conseguimos ajudar famílias, porque é parecido com isso que seria, no caso, o bisavô de Heber fazia. Então a gente precisa entender o que nossos antepassados também fizeram, deixar de legado, para que a gente transmita isso. Porque outra coisa que a gente tem falhado na nossa cultura, eu acredito até que muito da cultura cristã tem falhado, em não estar na montanha, que eu digo, na montanha hoje de cargos altos, na política, na artes, na ciência, no entretenimento. Isso não foi passado, essa força, para outra geração. Por quê? Por medo. Falta de confiar no Senhor, que essas pessoas poderiam ser igual o José, que chegou como governador, e através dele Deus abençoou e cuidou daquele povo. Né? Então, hoje, quem está lá no alto? Os homens que não são piedosos, os homens que não acreditam nos feitos do Senhor, e sim no seu próprio feito. E agora nós vamos ter que trabalhar mais de uma geração, não vamos poder desistir, para que os homens piedosos, as mulheres piedosas, que conhecem os princípios, valores e os feitos do Senhor, cheguem nesses cargos mais altos. Precisamos deixar de ter medo e confiar mais no Senhor, porque aqui está falando o que nós estamos passando para essa próxima geração, qual o poder. Vamos olhar para o poder de José? Era dele? Deus colocou isso nele, para que fosse transmitido para as próximas gerações, para que as pessoas conheçam que Deus quer que nós estejamos em lugares altos, para que assim ele possa usar, né, aquilo que está no nosso coração, que é de confiar nele, de ser pessoas piedosas, que transmite realmente valores e princípios. Então, nós vamos ter que levar essa verdade com o quê? Renúncia. Vamos ter que renunciar à nossa vontade. Quantas vezes, né, pastor, as pessoas que estão em cargos altos querem desistir, porque a gente acaba levando mais pedrada. Né? Mas aí a gente lembra de Jesus na cruz e fala, não, eu não posso desistir. Jesus não desistiu de mim.
Então, eu não posso desistir das pessoas que virão após mim. Então, eu não posso desistir dos meus filhos, porque após eles vêm meus netos. E eles podem chegar em lugares altos para serem usados assim como José foi. Então, é renúncia, é entrega, é atitude, é reconhecer que em algum momento nós erramos, é reconhecer que em algum momento nós falhamos, mas Deus, ele pode chegar à nossa casa, para que a gente possa levar à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o poder que o Senhor tem para poder transmitir. Você vê, naquela época dos hebreus, a gente não tinha, eles não tinham livros, né? Eles não tinham tantas coisas que levavam a transmitir a verdade. Mas, por exemplo, Moisés, quando ele chegou na casa do sogro dele, o sogro dele foi ensinar tudo para ele. Foi falar tudo, os louváveis feitos que o Senhor fez antes dele. Né? Então, ele pôde aprender muito. Então, naquela época, eles sentavam e falavam, né, dos feitos do Senhor, do que o Senhor fez, do que estava registrado ali. Então, a palavra de Deus está tudo registrado. E nós precisamos levar o que está acontecendo hoje, né, para que nossos filhos entendam que eles serão os próximos a serem usados para transmitir a verdade. Então, nós não podemos preocupar somente com a gente. Aqui está falando, Deus quer que a gente leve às próximas gerações as maravilhas, o poder, né, os louváveis feitos do Senhor. Mas nós estamos acomodados, não queremos sair da zona de conforto para que possa levar. Tem um versículo, um outro versículo que me faz lembrar muito desse de Salmo 78:4, é o Isaías 58:12, que fala assim: e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantará os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ei reparador de brecha e restaurador de vereda para morar. Vereda é o bom caminho. Então, Deus está procurando aqui. Você vai ser o reparador dessa brecha? Você vai restaurar o caminho para a próxima geração? Eu e minha casa decidimos ser os restauradores dessa brecha. Nós estamos na brecha pela nossa próxima geração. E não é fácil. Existem guerras, existe luta, mas eu acredito que nós estamos debaixo do propósito do Senhor, porque o propósito é dele. Ele só precisa que eu me disponha a viver esse propósito por outras famílias, por outras gerações. Então, nós precisamos hoje nos levantar pela próxima geração. As pessoas não conhecem de Deus. Quando meu marido esses dias atendeu uma pessoa, meu marido tem 48 anos, então o homem que ele atendeu tinha mais ou menos a mesma idade. Ele não conhecia a história de José, ele não conhecia a história de Moisés, e diz que é da igreja. Quem falhou? Quem não transmitiu para ele a verdade? Então, nós como família, como pais, não podemos levar isso só lá para fora. Não adianta eu palestrar lá fora, não adianta eu ministrar corações lá fora, se dentro da minha casa eu não transmito, não inculco essa verdade para que ela seja levada para a próxima geração. Para que meus netos conheçam os louváveis feitos do Senhor e o poder que Ele pode fazer quando eu decido estar no caminho dEle, estar na vereda dEle, para que isso possa ser levado. Então, hoje, é um trabalho árduo que nós temos hoje nas nossas mãos, mas é um trabalho que nós não podemos desistir. Então, quando a gente olha, né, gerações dentro da palavra do Senhor, que vai se repetindo, tem coisas que são boas e tem coisas que não são boas. E nós precisamos nos levantar para que as coisas boas prevaleçam mesmo em meio a erros. Que os acertos sejam maiores do que os erros. Então, Deus colocou pai e mãe para ser os agentes transformadores, para levar a identidade e destino dos filhos. Mas não da forma que o mundo prega, da forma que a palavra prega, da forma com que a palavra diz que é valor, princípio é imutável. E princípio é universal, independente da igreja que você está, o princípio vai ser universal, ele não vai mudar porque eu não gosto.
né? Então, se a gente for citar princípios aqui, a gente vai ficar horas falando de princípios, né, pastor? Que é o princípio de aliança, de unir em uma só carne, o princípio de honra, o princípio de sacerdócio, de submissão. São tantos princípios que hoje estão invertidos que dói a alma. Então, assim, doeu meu coração em ver um vídeo sendo postado aí de uma moça na hora do casamento. Não, submissa? Não. Né, o pastor falando para ela e repetindo, aí a hora que falou de ser submissa, ela não. E o pessoal bateu palma. Essa é a geração de hoje. Bateu palma. Por quê? Ser submissa? Por quê? Porque foi pregado uma mentira sobre submissão. Não foi pregada a verdade sobre submissão. A palavra de Deus pede submissão para o homem e submissão para a mulher. Pede submissão da mulher sobre o homem para estarem na mesma missão, né? Para estarem ali juntos fazendo a obra do Senhor, e pede para o homem ser submisso a Deus, que é o quê? Morrer pela esposa. Será que a mulher vai querer morrer pelo marido? Ela não quer nem ser submissa, piorou morrer. Né? Então, assim, na Bíblia, quando fala sobre honrar, não fala se o pai é bom ou se a mãe é bom. Eu tenho que honrar. Eu tenho que cuidar deles na velhice, se precisar. Eu tenho que valorizar, respeitar eles, porque eu não mudo meu pai e minha mãe. Ninguém muda pai e mãe. É desonra eu querer mudar eles. Eu falar para eles que eles estão errados, que vocês são isso, que vocês são aquilo. Então, quais são, né, os louváveis feitos do Senhor que nós estamos dispostos a levar hoje? Qual é a montanha, né, hoje que nós temos aí, de entretenimento, da política, de artes, de ciência, que nós vamos liberar o nosso coração para que alguém da nossa geração entre lá. Mas nós ficamos o quê? Presos ao medo. E o medo atrai o que é negativo. A fé atrai o que é positivo. E foi o que José teve. Né? José teve muita fé, porque ele tinha vários motivos para poder ter desviado desse caminho. Ele teve vários. Mas ele continuou ali, firme. Então, nós devemos nos esforçar para transmitir a verdade dos valores da palavra de Deus. Então, hoje, outra coisa que tem gerado muita disfunção dos valores é filhos gerados fora da cerca de proteção. A cerca de proteção é o casamento. A cerca de proteção é a aliança. Então, hoje as pessoas estão confusas, estão aí em círculo, sem saber quem são, sem saber para onde eu vou, sem saber quem ele é, né? Por quê? Porque simplesmente muitos pais tiveram esses filhos fora da cerca e não fizeram conserto com o Senhor, não pediram perdão ao Senhor, não oraram por essa vida e transmitiram a bênção. Lá em Mateus 18 está escrito, né, que o que eu ligo na terra é ligado no céu e o que eu desligo na terra também é desligado no céu. Então, os pais que tiveram um erro desse precisam, sim, confessar, pedir perdão, desligar essa legalidade que foi dada para que esse filho conheça a verdade sobre quem ele é. Lá em Oséias 4:6 fala, o meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. E o conhecimento está na palavra. Se na sua família não teve curas, não teve milagres, né? Mas eu acredito que sempre que a gente parar para analisar e fazer tipo assim, uma árvore genealógica da família, a gente vai ver que teve maravilhas, teve louváveis feitos do Senhor que nós podemos transmitir para a nossa geração. Não somente as coisas ruins. Então, nós devemos parar e analisar isso para poder levar. Né? Para que assim as pessoas saibam quem são. Se a gente for olhar, né, pastor, hoje a gente vive uma geração que hoje o que tem que pregar? Identidade. Que as pessoas não sabem quem são. Por quê? Porque os pais não foram instrumentos do Senhor para, desde o ventre, transmitir a esses filhos quem eles eram, quem eles são, a quem eles pertencem. Né? Muitos hoje não querem mais nem ter filho porque é caro, que confiam na força do seu braço, não confiam no Senhor, que traz o sustento, que o Senhor fala, para nós o buscarmos, né, e buscar a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós hoje confiamos na força do nosso braço.
a palavra de Deus fala para a gente buscar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, hoje as pessoas não querem nem ter filhos. E quando eu não tenho filho, eu não levanto um exército, né, em prol do reino. Antigamente, né, pastor, as pessoas tinham muitos filhos. Muitos, igual meu sogro, tem 6 filhos. E antigamente, quando eles tinham muitos filhos, era o quê? Por exemplo, se alguém viesse roubar a sua casa, se alguém viesse fazer algum mal para sua família, estavam todos os filhos ali em exército para proteger a sua casa, para proteger a sua família. Então, quanto mais filhos eles tinham, mais ricos e fortes eles eram. E hoje as pessoas, quanto menos filho têm, acham que são ricos, porque estão sendo ricos financeiramente, mas não estão sendo ricos para o exército que Deus procura. Então, eu falo assim, eu mesmo hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje sobre princípio, sobre levar, né, as bênçãos de Deus geracional, eu entendo que 2 filhos que eu tive foi pouco. Porque hoje eu poderia, mas meu marido tem um exército que leva a palavra de Deus como ela deve ser dentro de família, baseada em princípio, em bênção, em identidade e destino, transformando corações, entendendo a cultura de proteção que Deus fazia com aquele povo hebraico e que hoje nós falamos, isso aí que tem? Hoje tem adolescente que fala assim, que tem morar junto para testar? Eu estou fora da cultura de Deus, eu estou fora da proteção de Deus. Então, isso é o que a gente ouve hoje. Então, foi transmitida a verdade de Deus? Foi transmitido a verdade da pureza sexual? O motivo disso acontecer? O motivo que Deus deixou isso para o casamento? Ou às vezes foi pregado, é porque eu não quero, porque é pecado e você não vai fazer e pronto. Isso é lei. E existe um princípio. Não é porque eu não quero que aconteça. Existe um princípio da palavra de Deus e o princípio é para nos proteger. Quando eu quebro o princípio, vai ter consequência. E as consequências podem ser geracionais. Vai se repetindo, né? Aí teve um filho fora do casamento, o filho também vai acabar tendo um filho fora do casamento. E assim vai. Isso aconteceu na minha família. De ter filhos fora do casamento. Graças a Deus eu tive dentro do casamento, mas aconteceu dentro da minha família. Isso. Por quê? E olha, quando a gente foi descobrir, só foi descobrir depois que estava repetindo, porque não tinham nos contado. Só quando aconteceu com o filho, que aí a gente foi saber que aconteceu também com os pais, fora do casamento. Então, o inimigo, ele vai usar as próprias legalidades que nós abrimos. E aí nós deixamos de falar dos feitos do Senhor, do poder que ele tem de transformar, de curar, de restaurar, de fazer milagres, curas, que é o que não vem falando mais hoje. E nós precisamos nos levantar, né, ser esse reparador de brecha, para que a palavra de Deus permaneça viva, ardendo no coração dessa geração hoje, que não seja algo motivacional, mas que seja algo duradouro, de princípio, selado no coração hoje dessa geração. Nós precisamos entender que nós estamos entre a geração passada e as vindouras, e o que eu estou fazendo para que isso permaneça para a glória de Deus. Amém? Então, assim, que a gente consiga se posicionar, né, pastor? Que a gente consiga entender que nós estamos aqui para abençoar as próximas gerações, não somente o nosso próprio umbigo. Glória a Deus! Amém. Eu estou aqui só glorificando o nome do Senhor. Que bom te ouvir, Marlene. Que palavra maravilhosa para os nossos corações. Eu só lamento porque nós gostaríamos de continuar ouvindo esses conselhos, essas orientações tão importantes para o nosso tempo. Já estamos indo para o final, mas não podemos liberá-la antes que ore por nós, né? Amém. Gostaria que a irmã orasse por nós, por mim e por essas pessoas que irão nos assistir. Tem muita gente enferma,
muitos casais em crise, muitos filhos que estão aí vivendo assim uma rebeldiazinha. Então, a gente precisa estar intercedendo por essas pessoas. Verdade, pastor. Eu quero lhe lançar um desafio, viu? Quem sabe a gente desenvolve aí uma série, né, sobre essas orientações para pais e filhos. Vamos orar, viu, gente? Vamos orar, quem sabe? Aleluia. Amém. Então, irmã Aline, ore por nós. Amém. Senhor, meu Deus, Pai Santo querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade que concedeu a cada um de nós, Pai. Nós, Pai, estamos aqui, somente eu e o pastor, online, mas muitas pessoas, Senhor, ouvirão essa palavra chegará a várias casas, a várias famílias, e não é porque nós somos bons, é porque o Senhor é misericordioso. O Senhor usa as pessoas, Senhor, para transmitir a tua palavra. Então, nós pedimos nesse momento, Senhor, que entre cura no coração, Senhor, das pessoas. Que as almas delas, Senhor, sejam livres de toda dor, de todo trauma, para que elas recebam quem elas são no Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado em suas casas. Que os filhos hoje, Pai, que não se sentem amados, que a rebeldia, a amargura entrou em seus corações, Senhor, que eles possam ouvir do Senhor quem eles são, que eles tenham o coração aberto, Senhor, e ensináveis para buscar a verdade sobre quem eles são no Senhor. Oh, Pai, que essas famílias entendam que o Senhor cura, que o Senhor restaura e que a renúncia deles será honrada, Senhor, para glorificar o teu nome. Que eles construam, Senhor, a casa deles na rocha e não na areia. Abençoa a vida do pastor Gilmar Tavares, da sua esposa, da sua filha, que eles continuem, Senhor, sendo uma família que leva o conhecimento da tua palavra para transformar corações e transformar gerações. Senhor, que todos os feitos que o Senhor tem feito na família dele, Senhor, seja anunciado a outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos também pela minha família poder fazer parte do projeto do reino que o Senhor tem. Que muitas famílias se levantem, Senhor, como exército para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade, pois lá em Salmo 139 está escrito que o Senhor escreveu a história de cada um, que o Senhor conhece cada um deles estarem no ventre da mãe deles e que eles vejam isso, o cuidado, o amor que o Senhor tem para cada um deles, que eles entendam, Senhor, o significado da morte de Jesus ali na cruz e que eles recebam, Senhor, a salvação, a liberdade para viver aquilo que o Senhor tem para eles, Senhor. Entra nos lares que estarão assistindo, Senhor, essa live. Entra nos lares, que haja cura, Senhor, que haja transformação de corações. Nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus e glorificamos, Pai, por esse momento. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus te abençoe, Aline. Amém, pastor. Eu sou muito grata. Muito mesmo. Obrigada. Que tudo que a irmã e o seu esposo, o irmão Weber, sua família colocar nas mãos, que possa dar certo, que possa prosperar em nome de Jesus. Amém. Que mensagem poderosa. Vocês viram aí o Salmo 78, um salmo muito conhecido, muito lido, mas que, de repente, Deus usa a irmã Aline com tanto poder e sabedoria. O nosso desejo é que cada uma dessas palavras sejam aplicadas pelo Espírito Santo ao seu coração. Estamos chegando no final, mas antes deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Essa parte vai nos deixando assim bem animados para continuarmos produzindo conteúdo de valor. Fique com Deus e a gente se encontra.